Boa tarde, na graça e na paz de Jesus, para quem vai ouvir, essa mensagem que eu quero deixar para todos que certamente assistirão esse vídeo que vai posteriormente ser colocado no meu canal, Mulher de Fé. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Leone, da cidade de Juí, Rio Grande do Sul, Brasil, Tenho 57 anos, sou casada há 33 anos e tenho uma filha com 29 anos e um netinho com 1 ano e 5 meses. E eu cuido do meu irmão há 10 anos, que tem problema de saúde e é cadeirante. Eu e meu esposo, a gente cuida dele, para a honra e a glória do Senhor. Também nessa casa onde Deus nos concedeu para nós morarmos, temos 14 gatinhos, 14 gatos adultos. A gente diz gatinhos, no sentido carinhoso de chamar, mas são adultos. E 3 cachorros, todos recolhidos, de abandono ou maus tratos. E eles são adultos também, não temos filhotes, porque nós não temos mais, espaço e nem condições, financeiras, psicológica, física, para adotar mais, animais. Mas a demanda é muito grande. Todos os dias, que a gente sai na rua ou até mesmo aqui em frente de casa, tá sempre passando, cachorros ou gatos abandonados, maltratados. Mas a gente só trata lá na rua, na calçada, onde oferecemos água e ração ou, alimentos, que sobra do dia a dia para eles, mas nós não pegamos. Eu quero começar aqui, nessa tarde, a palavra, de Deus, começar com a palavra de Deus, que está em minhas mãos a Bíblia Sagrada, e para honra e glória do Senhor, essa palavra que um dia me libertou, e transformou a minha vida. Eu quero ler para vocês aqui uma palavra bem conhecida, dos amados, e respeitando, dizendo para os amados que a gente respeita todas, as crenças, respeitamos a fé de cada um, assim como nós, eu digo nós porque eu sempre estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e meu esposo, quando está em casa, certamente, meu irmão sempre em casa, então eu digo nós. Mas quero dizer para vocês que sou muito feliz por Deus ter dado essa oportunidade, de eu ter um canal no YouTube para colocar mensagens, de motivação, mensagens que vai levar alegria ao teu coração e a gente poder assim ter esse meio, que Deus ele nos concede para que nós venhamos, a falar do amor de Jesus e contar um pouquinho o testemunho, de algo que a gente tem vivido. Então, a palavra de Deus que se encontra em João 8:32. Muitos vão dizer, mas tem que ler todo o contexto, porque você tirou só uma frase, E aqui fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que vai ouvir, esta palavra, você que tem a tua Bíblia em casa, pode ler, conforme você sentir no teu coração de ler, quiser ler todo o texto, onde fala Jesus maior que Abraão, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês, meus amados e queridos, que vão estar, pela graça de Deus, chegando aí, no meu canal, Mulher de Fé, e que vão
poder conhecer, quem sabe até mesmo, uma mulher que tem pensamentos, quem sabe como você, que tem experiência, talvez também como você, que tem uma família, assim como você tem, teve um pai, teve uma mãe, irmãos. Eu quero começar contando a minha história e estou aberta para responder qualquer pergunta que vocês queiram me perguntar. E quero dizer para vocês que eu sou a terceira filha, né, de 11 filhos que a minha mãe e meu pai tiveram, dos quais 3 faleceram, né, 2 de pequeno, né, recém-nascidos, e a Rosane e o Felipe, né, o Felipe nasceu recém-nascido, nasceu com 8 meses, nasceu no hospital, uma cidade próxima onde que nós morávamos, no interior, e a Rosane, então, ela teve um problema, né, ali que quando ela nasceu, né, ela teve que ficar em hospital, né, de outra cidade, no caso, né, do mesmo estado, por 7 meses quando ela nasceu, né, a gente sofreu muito, a minha mãe só chorava porque ela teve que ficar no hospital, né, teve que fazer uma cirurgia de bebê, ela teve uma doença congênita, né, e a gente era pequenos ainda, mas a gente lembra do sofrimento da mãe. A mãe seguidamente ficava lá no hospital, era acho que dava uns 500 quilômetros da nossa casa, né? Mas a mãe acompanhou bastante e com 7 meses ela faleceu, não sobreviveu, né? E uma irmã com 18 anos que faleceu por situações assim, né? Que é mais para frente, quem sabe em alguma outra oportunidade, se Deus permitir, estarei falando com mães que vão estar aqui ouvindo, né, ouvindo esse vídeo, né, vendo, visualizando e ouvindo, né, é o vídeo que eu quero deixar aqui. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé em Deus, né, família católica, né, a gente, desde criança aprendemos a rezar o terço com meus pais, né, a gente rezava o rosário, rezava a Salve Rainha, que era bem longa, rezava os Pai Nosso, né, era reza de tudo que reza, né. E às vezes dava um ataque de riso em alguém, né? Pode saber que durante a reza, né? Ficava ali, digamos assim, meio que aquele que risse ou que não prestasse atenção, né? Era corrigido, né? A moda antiga pelos nossos falecidos pais. E meu pai era alcoólatra, né? E a minha mãe, ela era muito mimada quando, né, solteira, casou muito nova. Meu pai mais velho, meu pai já era músico, né, tocava gaita, ia para os bailes, né, e a minha mãe ficava em casa, ela foi morar, né, com o sogro. Então, a minha mãe, muito nova, né, ela sofreu muito quando casou. E vieram os filhos, né, e meu pai ia para os bailes, jogava bocha também, né? Até na igreja onde que a gente ia quando criança, né? Que era longe, nós íamos de carroça, né? Para quem conhece carroça, com cavalos a gente ia, né? Sempre ia nascendo os filhos e indo para a igreja. Lá o pai ia para cancha de bocha e nós entrava na igreja. A gente ouvia os gritos e, né, dos que jogavam bocha, o padre não podia falar nada, senão o padre apanhava, né? Aquela vez era assim. Antigamente, né, era dessa forma lá no interior onde que a gente morava. E assim a gente cresceu, né, trabalhando na lavoura, com a mãe, o pai quase sempre ausente, né, o pai quando não estava jogando, estava bebendo, quando não estava bebendo, né, estava fazendo os briques dele, que ele perdia nos jogos, daí, quando a mãe via, chegava as pessoas para levarem a vaca de leite, levarem a soja, o milho, aquilo que a gente, né, trabalhava e colhia. E assim, né, a gente foi crescendo. Aí meu pai tinha uma ferraria, uma oficina, a gente trabalhava junto, uma marcenaria. A gente trabalhou desde criança, eu e minhas irmãs mais velhas. E os meus irmãos, eles nasceram por último, né? Tanto é que os meus pais sempre eles queriam filho homens. E sempre vinha filha mulheres, né? Meninas, né? Quando nascia, ele perguntava para a parteira na porta se era guri ou menina, porque aquela vez não tinha pré-natal, não se ganhava lá bem no interior, não se ganhava filho, né, no hospital. Lá eram as parteiras, né,
quando a mulher entrava em trabalho de parto, se ia buscar a parteira, né, que era, morava longe, bem no interior, se ia a cavalo ou de carroça buscar a parteira. E assim, né, nascia as crianças, com exceção dos meus, né, 4 irmãozinhos mais novos, o Felipe que faleceu, né, nasceu prematuro, e a Rosane também, que nasceu com problema de saúde. A gente já morava numa vila, um povoado, então a finada mãe teve assistência, foi para o hospital, né, a 100 e poucos quilômetros de lá. Então se conseguiu ali uma condição e ela foi. E que tinha ali já, né, mais idade, então, né, ela não tinha mais tantas condições de ganhar em casa. Por que eu estou contando isso? Porque daí o que aconteceu? Quando eu comecei a ficar mocinha, o pai com 11 anos, quando nós fazíamos 11 anos, o pai, finado pai, tirava nós da escola, que lá na vila já tinha até a 8ª série. Excelentes professores, né, recordo, né, desde a primeira professora, né, os professores, então, pessoas muito, né, queridas, eram nossas, né, como se fossem mães lá fora no interior, o povoado. E o que aconteceu? Com 11 anos, o finado pai tirava nós da escola. Aí nós só trabalhava na lavoura e na ferraria, com oficina que ele tinha, né? Ele construía, ele fazia arados, carroças, né? Reformava caminhão, máquinas, né? Fazia enxada, facão, machado, foice. O pai era ferreiro, ferreiro daqueles, né? Como a gente vai dizer, muito experientes, né? Daí lá na vila, então, ele tinha essa profissão, mas continuava bebendo e jogava. E a nossa casa, né, tinha um rio que separava do salão, né, onde que tinha a caixa de bocha. Então era bastante luta, era bastante batalhado, né? Ele trabalhava, o que ele recebia, em vez dele comprar roupas para nós, né, alimentos, ele ia para o jogo. E eu fui crescendo, fui ficando mocinha. Aí minha irmã mais velha casou-se, aí a segunda também casou-se e eu já estava com 18 anos, eu precisava casar. Para que a minha irmã com 16 anos ficasse na vez de casar. Por quê? O pai só deixava namorar para casar e com 18 anos. E eu, então, já estava na idade de casar, só que eu não queria casar. Então, as freiras vinham, né, na igreja, eu já dava catequese, tinha feito a primeira Eucaristia com 11 anos, a crisma com 13 anos, aí já comecei, né, a ajudar os catequistas, depois comecei a dar catequese, né, para Eucaristia, mais tarde também para pré-crisma. A gente trabalhava ali na comunidade, né, até o sino, né, eu cheguei assim a ser quase uma capelã, tudo trabalho voluntário, sempre me envolvi com trabalho voluntário, né, no voluntariado, desde casa. Eu ajudava ali meus pais, eu cuidava dos meus irmãos mais novos, e ali eu recebi de Deus, por eu buscar muito a Deus, ler a palavra de Deus, que nós tínhamos uma Bíblia, que o pai não deixava nós pegar, mas eu pegava escondido a Bíblia, a luz era luz de vela, então, né, ficava lá no quarto, que tudo era bem, né, simples, né, a gente vivia uma vida simples, com muitas dificuldades, mas ali eu lia a Bíblia, né, com aquela lamparina que às vezes assim o meu cabelo ficava, né, cheio daquelas fumaça que dava umas bolinhas assim, né, no pavio da lamparina e subia, né, aqueles pavio às vezes, né, estourava, subia aquela fumaça, né, aquela picomanda do fogo nos cabelos, mas eu lia a Bíblia e eu entendia e eu orava. E se meus pais, né, por algum motivo me chamava a atenção, cometia alguma injustiça comigo, às vezes, né, por alguma situação, né, que algum irmão, né, me bronqueava, reclamava de mim, eu só orava e chorava. Às vezes, né, quando meu pai, por qualquer coisinha, ele batia, ele agredia, fincava o que tinha na mão, né, finado pai, mas a gente perdoou porque ele tinha problema com álcool, e ele foi criado assim, então
ele pensou que assim seria, né, a forma de criar os seus filhos. E então eu, né, ia para baixo da casa, a casa tinha, né, um porão, eu ia lá para baixo orar e chorar. Ou eu ia na janela do quarto, né, para ninguém me ver chorar e orar. Rezar, né, que na época era rezar, mas eu falava com Deus, né, no meu entendimento eu falava com Deus. E assim eu fui crescendo, né? Já estava com 18 anos, aí os rapazes chegaram para pedir pro finado pai para namorar comigo. Eu disse pro finado pai que eu não queria namorar, eu queria ser freira, porque as freiras vinham, né? As freiras que faziam missão, os missionários, né? Católicos vinham na época de outubro, né? Inclusive é o mês do meu aniversário. E eu ficava muito emocionada, né, com a missão de ser, né, a vocação de ser freira, porque eu pensava assim, eu não quero ter uma vida como a minha mãe tem, eu não quero ser agredida por marido, eu não quero passar necessidade, não quero que meus filhos passem necessidade como nós passamos, eu não vou me casar. E o meu pai não deixava a gente sair para trabalhar fora, né, de empregada doméstica, ou, né, não deixava. Estudar, não, era só sair de casa casada. Então, o que que eu fiz? Comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu quero sair. Eu não quero me casar, não quero ter uma vida como a minha mãe tem, ou as minhas duas irmãs que já tinham, né, se casado, e também, né, com o primeiro namorado. E eu vi as lutas que elas passavam, porque o pai, se conversasse com o rapaz, ou se o rapaz fosse pedir em casamento, o pai já fazia o tal do aprontamento, né, para casar, choval, e já marcava o casamento. O rapaz passeava, né, algumas semanas, alguns meses, final de semana, e se as famílias eram tudo conhecidas, né, os rapazes eram tudo conhecidos, né, então se marcava ali, né, encaminhava os documentos e casava. E eu então não queria isso para minha vida. Foi então que eu tive a ajuda de uma pessoa lá da comunidade que, né, falou com a irmã, com a freira, chefe lá de um hospital, né, que dava ficava distante uns 150 quilômetros da minha comunidade. E ali aquela freira me escreveu uma carta para mim se eu queria ir morar lá naquele convento, né? Na verdade era um hospital, onde que tinha as freiras e ali eu ia trabalhar, né? E podia estudar, né? A quinta, sexta, sétima e oitava série que tinha lá. Depois tinha que ir para outra cidade fazer, né, o ensino médio. E eu comecei a conversar com meu pai. E eu tinha galinhas, tinha porcos, tinha criação, né, que cada um de nós criava, né, para fora. A gente tinha um sítiozinho, né. E então eu disse pro pai, ó, pode ficar aí com as minhas galinhas, com os meus animais e me leva lá que eu quero a sua bênção para eu ir estudar. Eu não quero me casar. E então o que que o pai fez? O pai concordou, porque Deus tocou no coração dele. Aí eu arrumei minhas poucas roupas que eu tinha, né? E ali tinha uma lista para levar de enxoval, mas eu queria tanto ir que eu nem liguei para a lista, não tinha muita coisa para levar. Eram minhas roupinhas, né? Velhinhas, né? Algum calçadinho também, né? Precário, isso ali era meu enxoval. E o finado pai foi me levar. Fomos bem recebidos, fomos de ônibus, nós não tínhamos carro, né? Fomos de ônibus, meu pai tinha na época então uns 50 anos, né? E eu tinha 18. Chegamos lá em março, né? As aulas estavam para começar. As freiras nos receberam bem, mostraram o hospital para mim e para o pai, mostraram onde que era, né? Ia ser meu quarto, onde que era o refeitório, onde que era a cozinha, onde que era a lavanderia. E ali tudo elas não foram mostrando, né? E ali, né, meu pai ficou até o final do dia, porque o ônibus só retornava de noite. Ele ia para frente, né, e daí para outra cidade, interior e cidade, e depois na noite ele voltava. 6 horas, na verdade. Acho que era 5 horas, na verdade. E que dava 2 horas de ônibus até lá em casa. Era tudo estrada de chão, até onde que eu morava, no caso, né. E eu fiquei lá, então, nesse lugar, né, morando, parando lá com as freiras.
Aí, para honra e glória do Senhor, o meu trabalho foi numa farmácia do hospital. Eu pensava assim, meu Deus, não pode estar acontecendo isso comigo. Eu lá, né, na ferraria, toda cheia de graxa, de carvão. Agora eu tô aqui numa farmácia de avental branco, né, roupa branca. E, meu Deus, como é que, né, tudo, e um detalhe, o lugar onde é que eu fui morar era o interior também, era uma vila no interior e era só alemães. Era só alemães, inclusive falavam alemão, e era um hospital. E eu morava embaixo, né, no térreo. Tinha eu, mais uma senhora de idade, né, que morava lá, que não era freira, mas era parente, né, das freiras, então era uma pessoa solteira que nunca casou, então ela foi viver lá, né, ela trabalhava na cozinha, né, aí tinha duas cozinheiras de fora que vinham, e aí tinha uma funcionária na farmácia e eu limpava a farmácia, né, antes de ir para a escola a aula era às 8. Eu levantava acho que às 6 horas, eu limpava a farmácia, os banheiros e, né, lavava a portaria, toda a parte das escadarias, ia para a escola. De meio-dia eu voltava, né, daí eu almoçava e lavava de novo as escadas, limpava os banheiros, porque o pessoal vinha consultar, tinha os consultórios, né, na frente da farmácia, salinhas, consultório dos médicos, eu limpava tudo, né, tirava né, tudo os lixos, né, colocava no forno, porque tinha os fornos para colocar o lixo. E assim, né, eu fazia tudo de novo ali, né, e de tarde depois, né, eu tomava um banho, trocava roupa e ia para a farmácia. Cometi muitos, né, que dizem hoje em dia, paguei muitos micos, né, porque eu não sabia falar alemão, eu tinha que adivinhar o que falavam, né, as receitas que eu lia, eu não sabia interpretar as receitas, né, para riar a receita, no caso, né, passar a medicação para os pacientes. Eu lembro que eu nunca ouvi falar em anticoncepcional. E uma mulher, né, uma mamãe, teve um nenenzinho em cima no segundo piso, que era parte do hospital. E quando a mulher deu alta, o esposo desceu lá na farmácia, que tinha uma rampa, né, em cima da farmácia, desceu lá e eu fui ver a medicação. E aí eu falei para o homem, né, eu falei assim, peguei o anticoncepcional, que era para a mulher tomar, após 45 dias, né, do caso do nascimento do nenê, eu expliquei para ele, ó, em 45 dias o senhor toma essa medicação, aí o senhor toma um comprimido por dia. E era para a mulher do homem, então eu passava cada vergonha assim que, né, eu era acho que conhecida na vila ali pelos fiascos que eu fazia. Mas fazer o que, né? Eu não tinha nem, né, tinha quarta série, eu, né, não sabia nada sobre aquilo ali, mas Deus foi me orientando. Eu fui trabalhar no laboratório da farmácia. Deus foi me dando sabedoria, foi me capacitando. Eu colocava as etiquetas dos preços, subia numa escada, né, com mais de 10 graus, porque a medicação com A ficava lá em cima, né, nas prateleiras, e a com Z embaixo. Eu dizia, meu, quantas medicação que tem com letra A, por que as irmãs não botam a freira, né, que era chefe lá, não coloca lá, né, embaixo com letra A? Eu tinha que subir na escada e pegar uma amoxicilina lá em cima. Aí tinha umas medicação bem caras. Eu lembro que um dia a escada meio que chacoalhou, fui subir com pressa, pegar uma medicação, tinha bastante cliente e eu derrubei de lá um vidro daquela medicação, né, que era líquida e quebrou. Aí, com certeza, né, tive que pagar. Então, assim, muitas coisas eu passei, muitas lutas, muitas provas, mas depois dali eu fui para a cidade, né, lá numa outra cidade para fazer o ensino médio. Também em hospital, né, daí lá era mais tranquila. Eu fui trabalhar na parte da nutrição, né, que seria copa na minha época, levar alimentação, né, para os pacientes e, né, ali a gente tinha uma colega também. Então a gente ia com aquelas pilhas de prato, né, na bandeja, era uma bandeja assim, né, e ali ia, tipo, se tinha 20
paciente não tinha essas viendas que tem hoje em dia, essas marmitex, era 20 prato fundo, que era para sopa, e 20 prato raso. E daí 20 facas, 20 garfos, 20 colheres. Então imagina o peso daquilo lá. E a gente ia levando assim, né? Levava a bandeja assim e abria a porta, né, com o braço, entrava, né, batia, né, tinha que bater na porta, porque os pacientes, né, era onde que eu trabalhava, então era a parte assim particular, né, não era pelo SUS, era um médico muito bom, vinha gente de vários, né, estados, né, porque ele era traumatologista. Eu tinha que bater, não sei como é que eu batia, acho que com a bandeja, eu nem lembro, porque era impossível fazer o que a gente fazia. Chegava a ser corcunda, assim, eu cheguei a arrebentar, né, meus nervos, né, que fiquei com bolas, assim, fiquei com muito problema de saúde, mas trabalhei lá, para glória de Deus, né, não, né, como a gente diz, não envergonhei o nome de Deus, porque eu tinha muita fé, eu não era evangélica, mas tinha muita fé em Deus, sempre fui uma pessoa de muita fé. Por isso meu nome, né, Mulher de Fé, porque era o que as pessoas sempre me chamavam, né, Irmã da Fé, né, Jovem da Fé, e agora só Mulher da Fé. Então ali eu trabalhei 3 anos, foi quando aconteceu, né, problema com a minha ia estudando para freira, né, eu já ia ir para o convento, né, para a parte da noviciado, né, que era receber o hábito, aí eu tinha que ficar 2 anos sem ir em casa, né, e a minha família, meus pais, meus irmãos eram tudo para mim. Aí eu tinha, né, meus irmãos mais novos, né, tinha 6 irmãos mais novos que eu, porque eram 9, né, eu sou a terceira. E os mais novos, mais caçula, então, eu me sentia assim, meus pais já não conseguiam mais trabalhar, né, porque a gente foi saindo, saiu as 3, que eram as primeiras, que trabalhavam, e ficou só os menores que não trabalhavam. E ainda tinha os rebeldes, né, que não queriam saber de ajudar o pai. E por conta disso, né, eu ganhava salário onde que eu trabalhava, eu ia para casa sempre uma vez por mês, nas férias, né, de aula, eu, né, pagava água, pagava luz para eles, né, comprava roupa, material escolar para os meus irmãos, né, menores, sempre ajudei meus pais, porque eu sentia assim desde criança que eu tinha uma missão. Quando eu fui para estudar para freira, foi como se assim eu disse para Deus: Deus, no meu corpo nunca ninguém vai tocar. Eu quero ser exclusiva sua. Eu quero ser só do Senhor. Eu quero ser uma freira para ser, né, uma pessoa assim solteira. Nunca quero ter namorado nem, né, marido, mas eu quero que o Senhor cuide da minha família. Eu não quero nenhuma desgraça na minha família. Eu quero que o Senhor, né, cuide da minha família, e eu quero poder ajudar eles, né, sempre ajudar. Então eu não quero ter marido para me proibir de ir na casa dos meus pais, ou para me proibir de ajudar meus pais, meus irmãos. Então eu quero sempre ser assim, né, ser livre. Ser freira, vou ser livre, vou poder ajudar, e eu pensava assim. Mas não. Quando eu ia ir para receber, eu ia ir para uma cidade que, né, perto de Porto Alegre, eu lembro a cidade, era Esteio. Eu ia ficar 2 anos lá no noviciado, né, e receber o hábito e fazer a profissão de fé. E eu tinha que ficar, segundo as minhas líderes, né, espirituais, as freiras, né, madre, eu tinha que ficar 2 anos sem ver meus pais. E aí, nesse meio tempo, a minha irmã, que era 2 anos mais nova que eu, ela, né, estava recentemente casada, né, 2 meses, estava morando, né, com o marido dela, e aconteceu uma fatalidade lá, e eu precisava ver minha irmã, né, precisava ir no velório, minha irmã morreu. E aí era bem no interiorzão, né, que a gente nem conhecia o lugar, não conhecia o lugar onde que ela foi morar. E foi então que eu disse para as freiras que eu estava muito angustiada, já fazia uns meses, desde que ela foi, né, morar com o marido dela, eu não conseguia paz, eu sentia que a minha irmã parece que me chamava. E aí eu falava, as freiras falavam, não, ela tá com a pessoa que ela ama, a tua família é nós, né, você não pode mais agora ir para casa, porque você vai ter que acostumar com essa vida que você escolheu, você não vai poder né, no caso assim, querer estar com a tua família de sangue,
porque você vai fazer os votos, né? Já tinha ido carta para Roma, para o Papa, já tinha sido, né, praticamente veio a resposta, né, me aceitando, né, no noviciado, e meu nome, né, já estava lá, né, então eu não tinha como voltar atrás, segundo elas, né, a minha família era elas, e eu tinha que fazer o voto de pobreza, castidade e obediência, né, então eu não ia ter salário, eu ia ter que obedecer elas e seguir o voto de castidade, que era aquele que eu tinha feito o propósito com Deus. Mas aí eu sofri tanto, minha irmã morreu, né? Eu não pude ir no velório, eu desisti de ser freira. Aí eu não quis mais saber do terço, das rezas, eu fiquei trabalhando igual, né, no meu trabalho. Ali eu já estava, né, tinha feito uns cursinhos ali, que era auxiliar de enfermagem, já estava, os pacientes gostavam muito de mim, eu tinha o dom, né, do amor, né, que sempre tive, da caridade. Às vezes chegava pessoas acidentadas, aquelas mães que não levavam roupa, nada, né, socorriam com seu filho. Eu descia, desculpa, eu descia para o meu quarto, e eu pegava ali minhas roupas, minhas poucas coisas que eu tinha, levava para aquelas mães, levava água. E quando então eu ainda estava na Copa, eu via aquelas mães, né, passando fome, às vezes, né, que não tinham comida para comer, né, ali, né, com o seu paciente baixado, não no meu setor, que ali era particular, geralmente as pessoas, né, tinham mais posse, mas às vezes também tinha algumas que sofriam acidente, que daí, né, iam ali para unidade particular, porque quem, né, fechou ia pagar ali os médicos, e elas também não tinham aquele amparo, né, aquela condição para se alimentar. Então eu, né, digamos assim, subtraía, né, roubava, né, lá da Copa, alguma coisa para elas comer e dava escondido, né. E às vezes eu dizia, né, para as freiras, ó, pode botar na minha conta que eu pago. E elas diziam, ah, mas nós não podemos, né, tá dando comida para todos, porque, né, nós não temos ajuda de ninguém, daí nós vamos acabar falindo. E eu dizia para elas, mas vocês não têm fé? A gente tem que ter fé, se a gente, né, abençoar as pessoas, a gente dá comida para elas, Deus vai prover, né, aquilo que o hospital precisa. Mas, enfim, né, isso era o que elas pensavam e eu pensava diferente. Sempre tive fé em Deus, que Deus ia prover tudo que a gente precisava. Mas foi ali que eu, quando aconteceu essa fatalidade, essa desgraça com a minha irmã, eu desisti. Eu disse, Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor cuidar da minha família, e o Senhor não cuidou da minha irmã morreu. Ela morreu num acidente, né? Eles moravam numa fazenda, e o marido dela tinha ido fechar como é que a gente diz assim, trabalhar nas cercas, né, que o animal, os gados estavam passando pelas cercas que tinha caído, e estavam velhos os palanques, e ele foi consertar. E ele deixou um revólver para ela. Ele disse assim, ó, tem gente rondando por aí, né, a cerca, era só a casa deles naquela fazenda, bem no interiorzão, né, assim que eu nunca cheguei a ir lá, né, que ela estava lá há pouco tempo. Bem longe de casa, a gente não, né, não sabia nem chegar no lugar. E então ele deixou esse revólver, mas ela nunca tinha pegado o revólver. Nós nunca tivemos revólver, né? Meus pais nunca tiveram revólver, nem conhecia revólver. E foi aonde que dia 20 de setembro, né, de 1986, acho que foi na época, né? Foi esse ano. Então, que aconteceu isso, né? Ele chegou em casa, ela estava morta, com um tiro no peito, na porta da casa dela. Então, foi muito triste para mim. Eu entrei em depressão, né? Eu até saí de lá das freiras nesse dia, né? E que daí para ir no enterro eu podia. Eu desisti de ser freira e elas, né, resolveram me deixar. Elas viram que eu estava muito mal. Então eu peguei uma condução, fui até a casa dos meus pais, de lá, né, tinha um irmão do meu cunhado, né, então a gente foi de noite, sim, chegamos lá, já tinha enterrado ela. Eu sofri muito,
Aí eu saí das freiras, fui morar com uma senhora que sempre baixava ao hospital, né? Ela tinha tido derrame, né? E ela tinha ficado cega. E ela gostava muito de mim. E aí eu fui morar com ela, cuidar dessa senhora. Desculpe que vai passar um carro aqui do picolé. Carro que vende picolé. Vocês querem aí o picolé, meus amores? Então, desculpe pelo carro do picolé, né? Espero que não tenha direitos autorais. Que eu não entendo muito, né, sobre essas coisas de live, mas eu estou cumprindo uma ordem que o Senhor me deu de gravar meus testemunhos, né, e de ter o canal, que eu nem sabia que eu tinha o canal. Um dia Deus me disse, você vai gravar, sentir no meu coração, não é que eu ouvi a voz de Deus, no meu coração, né, cada um ouve a voz de Deus de alguma forma, eu ouvi no meu coração, para mim começar a gravar os vídeos. Eu disse, mas Deus tem que ter canal, eu não tenho canal. Daí eu fui ver, pareceu que eu tinha canal. Então, Deus proveu, né, o canal. E aí estou eu hoje fazendo o primeiro vídeo pro canal. Já tenho alguma coisa lá, tenho no TikTok, que, né, cumprindo a ordem de Deus, eu já estava ali fazendo alguma coisinha. E como eu tenho os cachorros, que vocês me desculpem se os cachorros latiram, hoje, para graça de Deus, estão tudo quieto. A Lessie tá aqui, do lado da cadeira. O Chiquinho tá ali, né, que é um gatinho que tem traumatismo craniano, né? Tá ali com os dentinhos virados para cima, não sei se tá aparecendo aí. Mas, por enquanto, né, o celular tá aqui na cadeira, não sei se vai sair um som bom. Hoje estou a nível de teste, né? Mas vamos ver se vai dar certo, tá? Se depois Deus preparar, a gente vai se organizando melhor. Então, foi aonde, né, que eu entrei numa depressão muito triste. Não é uma depressão assim como as pessoas têm hoje em dia, problema psicológico. Eu era uma dor no meu peito. Era como se alguém tivesse aberto meu coração e essa ferida estava aberta. Era como se um pedaço de mim, né, tinha saído do meu corpo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, tanto com meus pais, com os meus irmãos, com os animais, né, até os passarinhos, assim. Eu chegava, né, a tratar os passarinhos, né, da água, da comida, né, os animais, onde quer que tinha um animal, se eu pudesse, né, levar alguma coisa, né, seja, né, da cozinha, da comida, das panelas, eu levava, porque eu sempre fui assim, tive muito dó, eu me colocava no lugar daquela criaturinha, né. E essa minha irmã, ela era 2 anos mais nova que eu. Eu tinha, então, na época, 22, ela tinha 20, né. E então, não, eu tinha 20, ela tinha 18, porque ela tinha saído, né, eu tinha 20 e algum pouco mais, né, porque ela com 18 anos, ela foi morar com esse rapaz que ela amava, né, e era contra a vontade dos meus pais, né, então eles não deram a bênção para ela casar. E é isso que eu digo, que Deus está tocando no meu coração para eu falar para você, mãe, para você, pai, para você, vô, você responsável, né, que tem uma filha. Se a tua filha, ou filho também, né, ele gostar de um rapaz, seja ele, né, pobre, seja rico, seja, né, diferente de você, diferente daquilo que você sonhou para tua filha, para o teu filho. Mas se ele amar essa pessoa, respeite o amor dele, respeite o amor dela. Porque de repente ele nem vai casar com ela nem vai casar com ele. Mas ele precisa, né, do teu apoio. Ela precisa do teu apoio. E a minha irmã não teve esse apoio. Ela, né, antigamente os pais amaldiçoavam os filhos. E meus pais amaldiçoaram a minha irmã. E disseram que como ela foi morar com esse rapaz sem casar, ela não era mais filha deles. Para ela tinha morrido. E foi o que aconteceu. Eu não vou contar em detalhe, mas se um dia eu sentisse alguém, né, passar pela situação e quiser saber, eu vou estar explicando em detalhes, até para o vídeo não ficar muito longo, né. Então ali eu desisti de ser freira, nesse acontecimento, nesse fato. E eu fiquei trabalhando no hospital e fui morar com essa senhora, né, que era lá próximo do hospital. E ali, né, ela me assinou carteira,
Ali eu trabalhei por 2 anos, né? E depois, né, eu pensei assim, eu tenho que ter uma família, agora eu não quero mais ser freira. Eu pensava assim, Deus, né, eu falava com Deus. E foi como se Deus dissesse para mim, você quis fazer um negócio comigo, mas eu não te respondi. Eu não disse que não iria acontecer nada com a tua família. Eu não aceitei o que você falou, que não ia casar, que não ia namorar. Não foi da minha vontade. Porque eu criei o homem, criei a mulher, eu criei para casarem, para ter família, né? Não precisa ninguém sacrificar a parte, né, sentimental a troco de alguma coisa. Ali eu comecei a buscar a Deus e comecei a entender. Eu falava assim, né? Quanto eu rezava, nada deu certo, eu rezava o terço, aconteceu essa desgraça. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que tudo estava errado. Rezar para a imagem, as imagens não protegeram minha irmã, as imagens não protegeram, né, minha família. Meus pais perderam tudo que tinham com isso, ficaram só com, né, com um terreninho lá, com uma casa que mal, né, dava para morar dentro, porque eles foram indo para trás nos negócios, eles também sofreram muito, né, e aconteceram muitas coisas ruins com isso, aconteceram, né, doenças, acidente, minha afinada mãe se acidentou logo depois e perdeu massa encefálica da cabeça. O meu irmão mais novo, que é esse que eu cuido também, aconteceram muita coisa ruim, doença psicológica, né, que, né, mais para frente, se Deus permitir, eu vou estar contando por que ele está na cadeira. Nunca teve vício nenhum, nunca bebeu, nunca fumou, nunca se drogou, né, nunca foi usuário de nada, mas, né, por causa da desobediência dos meus pais, por causa das palavras que saíram da boca deles. Por isso eu quero dizer para você, mãe, pai, você que vai ver esse vídeo, não amaldiçoe teu filho. Não diga para o teu filho que ele nunca vai ser ninguém, que ele é uma desgraça, que ele nasceu para incomodar. Nunca fala isso. Profetiza sobre a vida do teu filho. Se ele é nervoso, se ele é agitado, porque antigamente não se sabia que existia essas doenças que hoje em dia, né, autismo, criança hiperativa, né, criança autista, não sabiam, né, não se falava sobre isso. E ali, né, meu irmão, ele sempre foi, né, muito agitado, nervoso, e os meus pais, né, falavam palavrões, né, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter nada, você nunca vai, né, você é uma desgraça, você o finado pai falava, você é um mangoloide, né, mangoloide, eu não sei o que queriam dizer, um deficiente, e meu irmão ficou uma pessoa como eles falaram. E aí, para resumir a história, resumir o vídeo, né, amados? Que hoje vai ser um vídeo assim, né? O primeiro vídeo vai ser da minha história, né? Meu testemunho. Eu, então, resolvi, né, que, orando a Deus, né, que eu queria ter uma família, eu queria ter uma casa, um lar, um esposo. Por quê? Porque quando eu tirava férias, eu ia lá para a mãe e não conseguia ficar lá, né? Meu pai, ele não estava mais bebendo, mas era muito complicado, não tinha lugar para ficar, né? A casa só tinha uma cozinha, uma varandinha que era a cozinha com fogão a lenha, e eu tinha comprado fogão, eu tinha comprado quarto, mas só tinha um quarto, né, para minha mãe, e o sofá, mas era muito assim, era tudo misturado, tinha galinha, tinha, né, porco, tinha muita coisa assim que eu não conseguia ficar. Então eu pegava, vinha para casa das minhas irmãs, ali, né, eu tinha que, né, sempre ajudei minhas irmãs, né, mais velha, ficava na casa delas nas férias, né, fazia o serviço, gastava, ajudava, eles também não tinham muita condição. Então eu pensava, não, eu não quero estar saindo assim com uma mala, né, com as minhas coisas para lá e para cá. Eu quero ter um cantinho, agora eu quero ter um esposo, quero ter uma família, porque é isso que Deus está, né, colocando no meu coração. Aí, nisso, né, tinha um rapaz que gostava de mim lá na minha comunidade. Namoramos, ficamos noivos, fizemos
curso de noivos, né? E eu trabalhando, cuidando dessa senhora. Ele ia lá, né? Mandava se namorar por carta, não tinha celular, não tinha telefone. Coloquei ele estudar, ele era do interior, paguei estudo para ele, comprei roupa, compramos casa, nós íamos casar. Só que daí, esse rapaz, né, me traiu. Um dia eu tava indo para casa, né, passear, e eu tinha falado pro meu noivo, então, que eu tava mandando uma caixa, né, com coisas para nossa casa. Eu já tinha ido lá, limpado a casa, eu tinha ajudado com a parte para comprar, tinha comprado os móveis. E eu cheguei na rodoviária, que daí ele foi morar na cidade, né, onde que eu tinha ajeitado para ele, pagado estudo, né, que ele era do interior. Eu disse, eu estudei, né, me esforcei, sou auxiliar de enfermagem. Na época eu não vou lá morar na colônia, né, com a mãe dele, né, que era viúva e tinha os irmãozinhos. Você, vamos morar na cidade, né? Vamos comprar uma casinha aqui, né? Daí a gente vai, né? Seguir estudando, né? Para nós ter uma profissão, para nós poder ajudar nossos pais. E ele disse para mim que ele estava casando comigo, que não ia ajudar a minha família, não ia ajudar ninguém, que ele nem queria ver lá na casa dele, né? Ninguém assim para tirar férias na casa dele. Eu disse, mas como é minha família, a gente vai casar? Eu já fiquei assim meio, né? Desconfiada. Fiquei assim pensando, isso não vai dar certo, né? Só que daí não era a mercadoria que eu estava mandando, era eu. Quando eu cheguei na rodoviária, eu vi ele com a moça. Estavam juntos, né? Abraçados. E eu noiva, de aliança no dedo, e ele nem cheguei a ver a aliança. Aí, quando ele me viu, ele e a moça iam ir no ônibus, que eu estava indo também, né? Ia para casa dos meus pais, e ela também ia dali daquela cidade, né? Onde passava o ônibus, até a família dela, que também morava lá onde que morava a minha família. E ela era prima do meu cunhado, da esposa da minha irmã mais velha, então eu conheci ela desde criança. E tanto é que ela é esposa dele, né? Casou com ele, então, para ver como é que foi a coisa, né? Aí eu não fui para casa dos meus pais, eu passei, voltei para onde que eu moro agora, né? Porque eu não queria enxergar ele lá e nem ela, né? E eu chorei muito. E eu cheguei, né, aqui na cidade, né, na casa da minha irmã, porque eu estava de folga, né, não ia voltar lá para o hospital. Aí eu cheguei, eu fiz uma carta e eu mandei a carta pelo correio. E ele, na época, trabalhava na prefeitura, né, dessa cidade lá, que eu tinha colocado ele para estudar. Era uma pessoa muito batalhador, trabalhador, né, jogava futebol, então jogava em time, era mais fácil arrumar trabalho. E ele arrumou na prefeitura, aquela vez não precisava de concurso, tinha os padrinhos lá, né, na política, nossos conhecidos, né. Então, como ele era meu noivo, deram emprego para ele, porque todo mundo me conhecia na comunidade, né. Eu, tipo, né, criei a cobra, né, como diz a palavra, mas não foi bem assim, foi Deus, né, Deus tinha um propósito para mim. Não ia dar certo aquele casamento. Deus tinha um propósito para mim. Por isso que eu digo, a gente tem que deixar o filho da gente fazer as escolhas dele. Não amaldiçoar, não intervir. Porque os meus pais, daí, como eles já tinham intervido na primeira e deu na minha irmã e deu errado, no meu relacionamento eles não interviram. Eu mesmo que vi com os meus olhos, né, que não ia dar certo. E o que aconteceu? Eu mandei a aliança, ele ficou furioso, pegou a aliança, né? Aí aceitou a separação, né? Normal, assim. Não devolveu o que eu tinha gastado lá na casa, né? Mandou a mãe, finada mãe, pegar umas criação lá fora, né? Com eles. E aí eu disse, mãe, faz o certo do jeito que a senhora quiser. Porque o pior já aconteceu, né? E graças a Deus foi agora, não foi depois. Já pensou, mãe? Se eu tivesse casada, tivesse filhos, como é que ia ficar, né? Eu não mereço isso. E aí foi onde que fizemos o acerto. E eu daí vim morar nessa cidade que eu estou, né, até hoje, que é a cidade de Juí. Na época eu estava na cidade de 3 de Maio, né, trabalhando lá no Hospital São Vicente e Paulo, em 3 de Maio. Aí ele morava em Chiapeta, né. Tinha conseguido ajudar ele para sair de lá do interior, né, ajudar ele, quem sabe até ele vai ver esse vídeo, para ele ter estudo, né. Ia lá, ficava lá na colônia, no interior, trilhando soja, lavando roupa dele, ajudando a família dele, né.
E depois, né, Deus se encarregou de tirar da minha vida, né? Nós chegamos a casar. Aí eu, para não ficar lá, né, até a senhora que eu cuidava, ela tinha uma filha aqui em Juí. E daí ela veio morar um pouco para cá, né, na filha dela daqui, né, que a de lá estava com os problemas de saúde e não podia atender. Então, ela veio morar aqui na cidade de Juí e eu vim cuidar dela. E aí eu conheci meu esposo, que hoje é meu esposo, né, que já faz 30 e poucos anos que a gente é casado. Conheci ele, né, no meu trabalho. E para honra e glória do Senhor, né, começamos, né, a namorar. Eu saí do trabalho que eu tava, né, depois nós casamos, eu saí do trabalho que eu tava, e aí eu ia trabalhar no hospital aqui em Juí. Mas ele trabalhava numa cooperativa de eletrificação, né, rural, no caso, uma empresa, e ele ganhava bem. Ele disse: não, você não vai trabalhar, nós vamos ter filho, né? Na época eu estava daí com 25 anos, e nós vamos se organizar, né, nós vamos ter filhos, então, né, eu ganho bem, você fica em casa e vamos se organizar. E aí, graças a Deus, né, a gente foi tocando a vida, mas ainda era católico. Aí no começo eu não podia engravidar, fiz um tratamento. Com 29 anos engravidei, daí tive minha filha. E batizamos ela na igreja católica. E aí meu esposo, ele era uma pessoa assim que tinha muitos amigos. E por ele trabalhar na empresa ali onde ele trabalhava, né, tinha muitos colegas. E ele saía, ele bebia, ele saía quase todas as noites. Eu ficava sozinha com a minha filha. Então eu pensei: não, eu não quero ter um marido bêbado, como meu pai era bêbado. Eu vou fazer alguma coisa. E aí tinha minha prima, que ia na igreja, tinha uma congregação pertinho da minha casa. E a minha prima me convidou para ir num culto. Mas nesse meio tempo a minha filha já estava com 7 anos. E eu, devido aos problemas, né, que tinha com meu irmão, esse meu irmão já estava com bastante problemas, né, e meus pais daí vieram morar aqui na minha cidade, né, a gente trouxe eles para cá, com meu irmão que já tinha problema, né, o Eliseu, mais novo, os outros já estavam tudo encaminhado, né, e esse mais novo tinha problema. E aí, às vezes eu tinha que deixar minha filha, né, com a minha vizinha e internar, né, ajudar a mãe a cuidar do meu irmão. Porque a minha mãe sobreviveu ao acidente, mas ela nunca ficou muito bem. E o meu pai também, né, já estava com 70 anos, então, né, não podia cuidar do meu irmão. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter uns problemas de saúde. Porque quando eu tinha 15 anos, aqui o meu pai me deu uma tijolada, né, que eu tenho essa cicatriz na minha testa. Mas não foi porque ele quis, a gente estava descarregando tijolo. Quando eu fui pegar os tijolos no chão, né, o pai botava na carreta assim, pertinho na carreta os tijolos, né, que ele estava construindo. Eu pegava os tijolos dali e levava lá perto da construção. E quando eu fui, né, eu me abaixei para soltar os tijolos, o pai foi colocar um tijolo ali, o tijolo estava quebrado, ele foi jogar, mas ele não viu que eu estava abaixada. Quando eu levantei, pegou um tijolo aqui, né. Aí a minha mãe estava viajando para o Paraná, né, que a mãe dela era de lá. Nós estávamos só com o pai queimou um pelego, né, que na época era isso que eles faziam, e colocou o pozinho aqui, me colocou deitada no próprio pelego lá, queimou um pedacinho da lã, botou aqui, me mandou deitar na sombra, na beirada da casa, e lá eu fiquei, sangrando muito, né, mas estou aqui, graças a Deus sobrevivi. Assim como outros acidentes que aconteceram, né, trabalhando com ele na ferraria. Então, essa é a história. Depois os próximos vídeos não vão ser pesados assim. Quem sabe você está aí, né, pensando que a tua vida foi difícil, né, que você está triste porque não teve um pai, não teve uma mãe, ou por alguma outra situação. Eu estou compartilhando com você a minha história. E quero te dizer que trabalhar na roça, como nós trabalhávamos, né, as lavouras, às vezes trabalhando por dia, quando, né, era a época da capina, né, nas granjas,
a minha mãe levava nós capinar, as maiores, né? Para nós comprar nossa roupa, nosso calçado, né? E ajudar em casa, nas despesas, porque até então, né, o dinheiro da ferraria, o pai trabalhava muito barato, o pai praticamente pagava para trabalhar. Ele fazia aquele serviço para o pessoal do interior, às vezes assim, só pela amizade, né? Trabalhava 2, 3 dias, né? Ferrando roda, né? Na ferraria, né? Que era com fogo, ia muita lenha. Ele comprava 2, 3 metros de madeira para ferrar uma roda, né? Dos colonos, né? Era chapa que ia na roda, ele fazia carroça e ele não tirava que dava para pagar nem 1 metro de lenha. Então a gente começou a ir para trás, ele começou a ir à falência por causa disso. Eu não acompanhava os valores, o pai tinha problema, né? E aí, então, né, foi voltando, né, para minha história, né, com meu esposo. Aí eu pensei assim, eu não casei para separar. Eu casei para criar minha filha. Deus não me deu uma filha para viver sem pai ou sem mãe. Eu ouvia a palavra de Deus, né, essa palavra poderosa aqui, dos fundos da minha casa, onde que eu tinha minha horta, eu tinha meu tanque que eu lavava os calçados, né? Eu tinha uma casa bem grande, a gente tinha construída, a empresa do meu esposo cedeu os pedreiros, né, para construir a parte, né, que nós tínhamos comprado uma casa pequena, e daí eles cederam os pedreiros, né, e nós compramos o material para construir. A gente construiu uma casa muito grande, tinha lavanderia dentro de casa, tinha máquina, tinha tanquinho, tinha tudo dentro de casa. Mas eu gostava de lavar lá fora as ferramentas que eu usava na horta, no jardim, e lavava os calçados para eu ouvir a palavra de Deus, para eu ouvir os louvores que eram cantados nessa congregação dos fundos da minha casa. E foi ali que eu comecei, Deus começou a trabalhar no meu coração. Só que meu esposo, ele dizia que não queria saber de crente, que não tinha casado com crente. Quando eu fui falar para ele que eu queria ir para a igreja, ele disse que não, que se eu fosse para a igreja dos crentes, ele separava e tirava a nossa filha. E eu pensei, eu não aceitei Jesus para separar, eu aceitei Jesus para salvar meu casamento, salvar meu esposo. Nesse meio tempo, né, minha filha já estava com 7 anos, ela já estava na aula, né, ela começou a ir com 5 no prezinho. Eu sempre fui uma mãe muito carinhosa, eu levava ela no colo para não sujar os calçados, 2 quadras, né, estrada de chão. Eu ficava na fila esperando ela, né, se acomodar, se aquietar dentro da sala. Aí depois eu ia para casa e eu voltava a pegar ela, né, na hora da saída. Então assim, foram tempo assim, né. E aí ela começou com um problema de visão na escola. E aí eu pensei, não, eu vou buscar Deus, né, para Deus curar a minha filha. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Se estragava um carro na estrada, se acontecia qualquer coisa, né, o ônibus quando eu viajava, eu ia falar com Deus, né, do jeito que eu sabia, né, que para mim era orar, era o jeito que eu fazia. Tudo tinha que ser na oração. Se estava faltando alguma coisa, era na oração. Se meu pai estava bêbado, eu ia, né, orar, pedir para Deus libertar ele. Se a minha mãe, né, estava passando por alguma situação, eu ia orar, né, tanto é do acidente. Eu orei muito, chorei muito na presença do Senhor. Eu pedi para Deus não retirar a nossa mãe, né. E graças a Deus, né, a mãe ficou 2 meses no hospital e, para honra e glória do Senhor, ela sobreviveu e viveu mais, né, depois do acidente, mais 30 anos. E faleceu, né, já tem 10 anos que ela faleceu, né, mas graças a Deus, né, Deus não levou ela na época do acidente. Meus irmãos eram pequenos, né, os 2 guri mais novos. Esse que eu cuido e o outro, mas, né, que tem 40 e... Esse aqui tem 44 e o outro tem 46, que são os 2 irmãos homens, né, que a gente teve. Aí, o que aconteceu? Eu fui para a igreja. Meu esposo, daí tinha culto de noite. Aí, meu esposo saía todas as noites, ele não ia ver eu no culto. Ou ele estava trabalhando ou estava, né, com os amigos bebendo e assando uma carne na casa de um. Diz ele, eu nunca acreditei muito nisso, porque para mim quem bebia, eu pensava assim, se ele tá bebendo, chega bêbado desse jeito, nós tínhamos Fusca na época. Aí eu pensei, o que mais que tá fazendo? Deve estar, né, com mulheres, né, não tá só bebendo, tinha bebida em casa.
ele tinha cerveja, ele tinha uísque, tinha vodka, tinha licor, tinha a bebida que ele queria, tinha em casa. Eu pensei, eu vou botar a bebida para dentro de casa, porque daí ele não vai ter motivo para sair. Então, quando nós íamos fazer rancho, o próprio homem lá do mercado que a gente comprava dava um fardinho de cerveja, no final do ano dava umas champanhe, né? Uísque ele ganhava dos compadres, né? Vodka, uísque, ele presente, então sempre tinha bebida. Mas ele não bebia em casa, ia beber com os amigos. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ter umas tonturas. Eu estava com 30, a minha filha tinha 37, eu tive ela com 29, então eu estava, acho que era uns 35 anos por aí. Isso meio ruim de fazer conta assim, né, de cabeça, mas era mais ou menos 35 anos. E eu usava, né, uma franjinha, meu cabelo, né, bem preto, eu cortava ele degradê, a minha sobrancelha eu fazia bem fininha, né, e eu sempre estava maquiada, eu era muito vaidosa. E até quando saía com a pinça, tirando assim, né, toquinho que tinha, porque eu fazia assim com a pinça. Então eu era muito vaidosa. E meu cabelo, ele é bem liso, ele é bem comprido, mas eu prendo ele, né, porque eu me sinto melhor assim, prendendo ele. Nada contra quem usa cabelo solto, quem usa crespo, quem usa preto, quem usa pintado, não tenho nada contra. Mas Deus me deu uma unção de simplicidade. Eu recebi vários unções, dons, né? Mas principalmente o dom das, né? No começo já o dom da simplicidade. Que Deus falou comigo, né? Você vai gastar numa maquiagem, pega esse dinheiro, Deus falou para mim, ajuda teus pais, ajuda, né, uma ração para um animalzinho, ajuda com uma fralda para uma criança, uma lata de leite para um bebê, uma roupinha, né? Então, assim Deus fez comigo. Brincos, eu tinha brincos, né, de pérola, combinando com o colar, anéis, e Deus também disse para mim, né, no meu coração, em que vai acrescentar? Vai edificar a vida de outra pessoa? As tuas joias? Vai edificar a vida de alguém? Ou você está ostentando? Então, as minhas joias não precisei vender, porque a minha filha, quando ela começou a caminhar e andar e pegar as coisas, ela começou a pegar e andar lá, levar para as vizinhas minhas coisas, né? Dava para as vizinhas, derrubava na grama, perdia, e ela sempre foi uma criança, né? Que eu nunca consegui colocar limites nela. Na época eu não servia a Deus, mas depois Deus mudou a história para honrar agora o Senhor. Então eu quero dizer para você, então comecei com o meu cérebro. Parecia que eu estava assim com a minha cabeça vazia, não tinha cérebro dentro da minha cabeça. Comecei a sentir tontura. Eu dizia para minha filha, na época nós tínhamos o telefone residencial, eu dizia assim, filha, parece que vai me dar um apagão. E nós tínhamos uma chacrinha, né? Era na última rua, para cima era mato, então não tinha vizinho. De um lado não tinha vizinho, do outro tinha vizinho, mas tinha uns terrenos baldios, não tinha, né? Não passava ônibus nem nada, morava na última rua. E lá eu ficava sozinha com ela, meu marido saía, né? De dia trabalhar e de noite saia beber e não sei mais o que fazer, né? Só Deus sabe ele. Agora não me contou, mas disse que só bebia, mas, né? Deus sabe todas as coisas. E aí, parecia que ia me dar um apagão. Eu respirava fundo, essa é a palavra que eu dizia, filha, vai me dar um apagão, parece que eu vou perder minha memória. E eu tinha uma casa bastante grande, né, que a gente tinha ampliado, né, eram 120 metros quadrados, né, eu limpava janela, parede, forro, 2 banheiros, né, calçados, todo em volta da casa. Mandei fazer um calçadão, né, com balanço para a filha, porque tinha muito mosquito, né, borrachudo, né, porque tinha mato para baixo. E aí eu pensei em fazer tudo um calçadão, que daí não vai ter mosquito. E ela tinha alergia, se um mosquito picava, tinha que ir pro médico, né, tinha que tomar corticoide. E aí o que aconteceu? Eu parecia que ia me dar esses apagão. Aí eu dizia para ela, filha, vai me dar um apagão. Na época ela já tinha 7 anos, né? Aí eu respirava fundo, tomava uma água, clamava a Deus e passava. Eu não podia mais ver a luz, eu não podia mais sair, era meu marido que ia no mercado. Parece que
a luz, assim, ela me incomodava, né? Eu não conseguia mais, assim, né? E eu tinha muita hemorragia também, eu tinha mioma, né? Uterino, mioma hemorrágico. E aí eu tinha artrose degenerativa, mas eu não sabia, por causa das hemorragias, né? Eu perdia muito sangue. E ficava menstruada quase 15 dias, né? Por causa que eu perdia muito sangue. Tinha mioma hemorrágico. E aí eu fui no culto. Aí tava um pastor de fora, cheio da unção do poder e da autoridade de Deus, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu que ia na missa, né? Todo que dia que tinha missa, lá estava eu, né? Participando de todas as coisas da igreja católica. E entrei na igreja. E lá na igreja católica, já entrava com dor de cabeça, saia com dor de cabeça. Entrava com vômito, saia vomitando. Não tinha um Deus que lá não curava, não acontecia milagre. Entrava com depressão, saia com depressão. Entrava traindo, saia traída. Entrava, né? Participava ali do sangue, né? Quer dizer, do sangue do corpo de Jesus, não do... Lá era só, né, a hóstia, não tinha o sangue de Jesus, e Deus começou a tocar no meu coração. Se na Bíblia diz, tomai do meu sangue, né, comei do meu corpo, por que que lá não davam, né, a Santa Ceia, como Deus deixou na Bíblia, Jesus deixou na Bíblia? Então eu já estava assim me questionando. Tinha muita coisa que eu estava pensando que não estava certo lá. E foi ali que, né, eu que tinha imagem em casa, que ia na igreja católica que tinha imagem, o meu cérebro, a minha cabeça estava igual a cabeça daquele santo que tinha lá. Porque o santo, como diz no Salmo 115, ele tem mãos, mas ele não pega. Ele tem pés, mas ele não anda. Ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem olhos, mas ele não vê. Ele tem ouvido, mas ele não ouve. E eu estava assim, ficando que nem uma imagem daquelas que eu ia lá adorar, né? A imagem do santo. E aí, essa era a palavra que eu dizia, vai me dar um apagão. E eu já não podia nem ver mais a luz. Me dava uma dor de cabeça terrível, que parece que ia estourar, né, a minha cabeça. E ali o pastor, né, o pregador falou assim, né, na hora da pregação, tem uma pessoa aqui, uma mulher. Deus permitiu que o teu cérebro secasse, por circunstância da vida, mas também porque Deus permitiu, porque Deus quer mudar tudo que tu aprendeu até hoje, tudo que tu viveu até hoje, Deus vai mudar a tua história. E Deus vai te dar um cérebro novo. E aí ele disse assim, para você saber que é você diz para um familiar teu, você diz assim, vai me dar um apagão. Você diz, né, para uma criança, ele disse, né, você diz, ó, filho, filha, vai me dar um apagão. E aí ele disse assim, para você saber que é você fala essa palavra, vai me dar um apagão, chame os vizinhos quando você me encontrar no chão. E foi aí que eu vi que Deus estava falando comigo. E ele apontou para mim e disse, é você. E eu fui lá na frente, aonde que ele chamou para orar. Eu não sei o que aconteceu. Ele já tinha chamado bastante pessoas, estava cheia a congregação, era um culto de campanha. Eu não lembro o que aconteceu, fui saber depois, quando esse pastor veio nos ungir, eu e meu esposo para pastores, aí ele contou o que tinha acontecido, né? Ele só disse, tem um anjo com uma bandeja cirúrgica e ele vai trocar teu cérebro. Eu senti que um fogo entrou assim nos meus nervos, eu não podia nem aplaudir assim a Jesus, parece que estava tudo arrebentado, meus tendão, meus ligamentos. E ali, quando eu recebi esse cérebro novo, era como se uma corrente fosse entrando, né, pelos meus braços, pelas minhas pernas, pela minha cabeça, assim, e ligando todo o meu corpo, eu sentia aquele calorão, né? E aí, depois da oração, eu voltei para o meu banco. E ele disse assim, esse pastor disse assim, Deus nessa noite, ele está dando dons muito preciosos para uma pessoa que está aqui. Ele disse, você vai sentir que é com você. E você vai vir aqui e vai pegar o lencinho. Ele te pegou um lencinho assim na mão, né? E ele disse, é você. Deus vai te usar para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para libertar os cativos. Ele disse, Deus vai usar você para curar AIDS. Deus vai usar você para curar todos que tipo de enfermidade, repreender todos os tipos de espíritos imundos. E Deus vai te usar. E daí ele disse assim, para provar que é você está sentindo aí no teu banco
que é você, vem pegar esse lencinho aqui na minha mão. E Deus dizia para mim, eu olhava para aquelas irmãs de vestido comprido, de cabelão comprido, eu tinha meu cabelo curto, olhava para aquelas irmãs, parecia uma santa mulher, eu pensava, é aquela outra, é aquela lá. E eu me segurei no banco assim, né, que era um banco de madeira pesado, e eu me segurei assim, né, que era assim o banco, e eu me segurei assim com todas as minhas forças. E aí ele disse, Deus vai te usar ainda hoje aqui para curar uma pessoa. E eu senti, né, a mulher, uma criancinha na frente estava com muita febre, uma febre muito alta, estava dando convulsão já. E a minha mão, né, levantou assim e foi naquela criança e repreendeu aquela enfermidade. Mas eu não fui lá no pastor pegar o lencinho. E por causa disso, né, Deus me permitiu, né, que muita coisa, né, me aconteceu assim, né, no meu corpo físico, por causa dessa rebeldia que eu tive. Mas o pastor sabia que era eu, né, e orou e entregou depois. E aí, resumindo esse meu testemunho, para honra e glória do Senhor, tudo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu na minha vida, né? Tudo que Ele prometeu que Deus ia me usar até então, né? Ele cumpriu. Falta ainda, né? Algumas coisas, né? Materialmente, porque a gente que ora pelas pessoas, né? Que Deus usa para curar. Eu já orei por pessoas lá na UTI que estavam mortas e quando ressuscitou na hora eu levei um susto que quase eu morri. Já orei por pessoas com AIDS, pessoas, né, militares, por médicos, por advogados. Quem vai ouvir o vídeo, se você é, né, um militar que já passou, recebeu as minhas orações, você sabe do que Deus te curou. Já orei por empresários, né? Quando você ouvir o vídeo, você vai ver que né, se você se identificar, vai saber que, né, que eu orei por tua vida, você vai confirmar. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas, né, ouçam esses vídeos, né? E recebam, né, o milagre que estão esperando. Mas por quê, irmãos? Porque eu conheci a palavra do Senhor. Eu vi que lá na igreja que eu estava, não sou contra nenhuma religião. Eu não sou, né, contra nenhuma crença, contra nenhuma maneira da pessoa viver. Porque se tem alguém que tem que te falar alguma coisa, é Deus, é o Espírito Santo. Se você está certo ou está errado. Se você está no caminho certo ou no errado, é Deus que vai tocar no teu coração. Cabe a mim orar por você. Cabe a mim, talvez até te orientar pela palavra de Deus. Explicar a palavra de Deus para você. O que a palavra de Deus falar no teu coração, é a boca de Deus falando contigo. E aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Libertar do quê? Libertar da ignorância, libertar dos vícios, libertar de tantas coisas que estão te acorrentando, que estão te tirando a paz do teu coração, estão tirando a vontade de você viver, libertar das doenças, libertar das maldições hereditárias, libertar até mesmo dos espíritos imundos, da inveja, do olho grande. Porque no mundo espiritual tem muitas coisas que muitas pessoas desconhecem. E eu quero encerrar esse vídeo falando para você que meu marido, eu orei 10 anos por ele, para Deus salvá-lo. Ele que dizia que nasceu católico e ia morrer católico. Ele que dizia que não aceitava estar casada com crente. Hoje ele é o meu pastor, pastor Galdino de Oliveira, ganhador de almas para Jesus. Porque eu perseverei na oração. O meu pastor, que foi o meu primeiro pastor, né, que me batizou, da primeira congregação que eu entrei, né, pela graça e misericórdia de Deus, que o Espírito Santo de Deus me levou, ele veio depois de 20 anos que eu tinha aceitado Jesus, ele veio ungir eu e meu esposo para pastores. A gente já estava, né, ungido por Deus, mas faltava nós fazer com a igreja, né, uma comemoração, um culto de ação de graça e a unção para obreiros, né. E aí eu não sabia onde que estava o meu pastor, que é o pastor Júlio da Silva. E eu não sabia mais se eles tinham se mudado, eu nem sabia para onde que ele estava. E eu estava dentro do carro chegando na minha irmã. E eu tinha feito uma campanha de 30 dias de oração me preparando, né, para a chamada, que meu esposo foi ungido pastor, né, e como eu sou esposa dele, então, né, a gente é um chamado, uma só carne, né, e
um chamado que Deus tem, né, para as nossas vidas. Então, ali Deus me deu, confirmou, né? Procura o teu pastor. Deus, né, disse que era aquele, que era o meu pastor. Daí eu conheci uma irmã que servia a Deus comigo há 20 anos atrás, quando aceitei Jesus. E ela disse, tu lembra do pastor Júlio? Eu disse, lembro. Daí disse, o pastor Júlio está fazendo cultos aqui na cidade. Daí ela me deu o telefone dele. Não, daí eu ainda não peguei o telefone dele. Eu disse assim para ela, então dá meu número para ele. Passei meu número para ela, né, num folhetinho. Aí dei meu número para ela passou pro pastor. Aí o pastor me ligou, eu estava descendo na casa da minha irmã, né, que serve a Deus conosco. E antes de eu descer do carro, meu esposo tinha descido, antes de eu descer, ele tocou o telefone. Daí era o pastor Júlio. Ele não mora aqui na nossa cidade, ele mora uns 200 quilômetros daqui, né, que é a casa onde eles moravam, ele, a esposa dele, os filhos. Mas ele estava vindo para cá fazer cultos. Tinha muitos irmãos aqui, né? E aí o que aconteceu? Ele me ligou, daí eu convidei ele se ele aceitava, né, ungir nós a pastores, né, estar na celebração, né, ali, e ele disse que sim. Daí ele veio, aí ele disse assim para o meu esposo, ele disse assim, eu nem perguntei para a irmã, para a mulher da fé, né, para a irmã Leone, nem perguntei quem era o esposo dela que ia ser ungido pastor, porque eu pensei que aquele homem já estava morto. Pelo que ele perseguia os crentes, perseguia a irmã, prometia de entrar de carro, matar todos os irmãos, né? Segurava a irmã para não ir na igreja, eu tinha que me esconder embaixo da toalha da mesa. Minha toalha da mesa era bem grande, a mesa da cozinha. Vocês vão ouvir uns latidos aí, mas é o meu cachorro. Outra hora eu mostro eles para vocês. E aí eu ia fugida para a igreja com a minha filha. E daí eu dizia, Deus, o Senhor me deu vitória para eu ir, o Senhor vai me dar vitória para voltar. Eu estava escondido. E quando eu fui na igreja, daí ele falou assim, que eu recebi na hora da oração, o Senhor me fui batizar no Espírito Santo, na mesma hora, ele disse. E eu cheguei em casa, o primeiro dia que eu fui no culto, eu joguei as imagens que eu tinha na parede, joguei fora, quebrei. Porque Deus mandou fazer isso. E daí eu fui curada da minha cabeça. Eu tava ficando igual uma imagem. Então eu quero encerrar esse vídeo. Meus cachorros já vieram para fora, já estão aqui latindo, tá na hora de eu encerrar. Eu quero orar por você que está ouvindo esse vídeo. Eu quero abençoar a tua família, a tua vida, o teu casamento, o teu lar, os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está aí diz amém. Deixa o teu like. Compartilha esse vídeo se você sentir no teu coração. O próximo vídeo daí vai ser eu mostrando os animais. Aqueles que chegarem perto, onde que eu estiver gravando, eu vou mostrar. Meu irmão ainda não está aceitando ser, né, gravado, filmado. Mas na hora de Deus ele vai também ser, né, visto aqui, filmado. E também, né, meu esposo. Na próxima daí vamos estar mostrando ele, ok? Deus abençoe cada um que assistir esse vídeo. Amém? Deus